dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, mostram que no mês de fevereiro houve um recorde de desmatamento na Amazônia e também no Cerrado. Segundo os registros do órgão, as áreas em alerta de desmatamento na Amazônia Legal chegaram a 322 quilômetros quadrados, que é um aumento de 62%, isso em comparação ao ano passado. É o pior índice para o mês de fevereiro em toda a série histórica que começou lá em 2015. No Cerrado, gente, os números são ainda mais preocupantes. De acordo com o INPE, a devastação na região subiu 97% em relação aos dados de 2020, atingindo aí um total de 557 quilômetros quadrados de perda de vegetação ativa em fevereiro. Ainda segundo o INPE, os estados mais afetados pelo desmatamento na Amazônia Legal foram Mato Grosso, com 161 quilômetros quadrados, Pará e Amazonas tiveram 46 quilômetros quadrados de devastação cada um. Já no Cerrado, os estados da região conhecida como Matopiba tiveram os piores números realmente. A Bahia perdeu 268 quilômetros quadrados de vegetação, seguida por Tocantins, Piauí e Maranhão, onde os índices de desmatamento ficaram entre 67 e 51 quilômetros quadrados. Informações importantes para que a gente comece, a partir de agora, o nosso painel CNN. Para debater esse assunto, eu convido agora o deputado federal pelo PL de São Paulo e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, uma boa tarde para os senhores, obrigada por conversarem com a gente. Quero começar com o deputado Ricardo Salles, perguntando justamente que motivos que levaram o Brasil a registrar esses recordes de desmatamento no Cerrado e na Amazônia no mês passado, portanto, em fevereiro. Muito ouvido. Ministro, a gente acredita que a gente está sem o seu áudio. Tem como tentar ligar ali? Vamos ver? Não, a gente continua sem o seu áudio. A gente vai tentar reajustar então essa questão do seu áudio. A gente vai passar direto a pergunta então para o deputado Chico Alencar. Eu faço a mesma pergunta justamente. Enquanto isso, a gente tenta restabelecer esse contato, esse áudio do deputado Ricardo Salles. Volta a falar então com o deputado Chico Alencar. Deputado Chico, quero justamente a sua avaliação também. Qual que é a sua avaliação então com relação a esse ponto? O que pode ter causado esse recorde com relação ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no mês de fevereiro de 2023? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Ricardo. É um prazer aqui estar nesse debate sobre algo que é uma questão da humanidade e que vai além de governos, que é o cuidado com o planeta, que é em regiões ainda com uma cobertura arbórea vital, como o Brasil, esses índices históricos de desmatamento. É claro que os dados de fevereiro nos impactam, nos preocupam, são de fato um alerta, mas o enfrentamento disso não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã. Tem que se ter um planejamento, como se está elaborando, ao que tenho notícia, mas nós temos que cobrar também dos governos estaduais, do governo nacional, para que tenha atenção e ingerência. O governo federal e os governos estaduais têm só 74 dias de um total de 1.460 em que estão mandatados para governar. Nós ainda, parlamentares, menos ainda, começamos agora em fevereiro, mas temos aqui na Câmara não só a Frente Parlamentar Ambientalista, como a Comissão de Meio Ambiente, instalada só ontem. E nós temos que nos debruçar e cobrar medidas do Ministério do Meio Ambiente. É inegável o compromisso da ministra Marina Silva com a questão ambiental, com a superação das mazelas históricas, do Ministério dos Povos Originários e Tradicionais, recém-criado em boa hora, porque as populações ribeirinhas, nativas, tradicionais, indígenas, têm também essa responsabilidade com o cuidado ambiental e, às vezes, nos dão lições, exatamente porque não estão naquele afã da sobrevivência na sociedade mercantil, com mineração ilegal, com corte ilegal de madeira. Enfim, as punições também que andaram muito minimizadas. Eu lembro que houve um decreto do governo passado, o deputado Salles lembra bem, que criou uma espécie de facilitário ou dificuldades para multas. E isso, os números que eu tenho é de
2019 havia 5 mil multas, em 2020 elas caíram para 17. Houve um decreto agora do governo, em janeiro, para reverter essa situação de muita facilidade. Não é punitivismo, não é perseguição a quem produz. A gente sabe das dificuldades da agricultura no Brasil, mas não pode afrouxar tanto a fiscalização, não pode afrouxar nem um pouco, afrouxar não pode. Tem que, dentro da lei, fazer cumprir tudo que a gente tem já com arcabouço jurídico e legal para garantir esse privilégio do Brasil, que é o país com a maior biodiversidade do planeta. As árvores estão caindo e o meu celular também. Deputado Ricardo Salles, na sua avaliação, então, o governo anterior afrouxou a fiscalização do desmatamento? Veja, Muriel, eu me sinto muito confortável em conversar aqui com você e com o Chico, que embora tenha, pelo partido que pertence e tal, mas tem uma postura muito elegante, sempre muito correta na forma de tratar dos assuntos. É uma satisfação estar com ele aqui. Mas a questão não é essa. Não houve um decreto de afrouxamento. O que aconteceu foi, quando nós entramos no governo, em janeiro de 2019, havia um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, dizendo que os processos administrativos na seara do IBAMA demoravam 7 anos para serem concluídos, que o primeiro ato processual, né, a chamada ao infrator para apresentar defesa, ocorria 6 meses, em média, depois do fato. Quer dizer, você só cientificava a pessoa que ela recebeu um auto de infração 6 meses depois, a pessoa ia apresentar a defesa 1 ano depois. Quer dizer, um processo sancionatório administrativo absolutamente ineficaz, lento. O que nós fizemos, na verdade, foi criar algo que deu muito certo no estado de São Paulo, quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui, que foi a conciliação ambiental. Você chamar o autuado 30 dias depois do fato, para que ele tenha a oportunidade de confessar o que fez e, eventualmente, já a partir de então, começar a corrigir o dano ambiental ou pagar a multa, eventualmente apontar eventuais nulidades do auto. Antigamente você fazia o auto de infração, só ia descobrir que era nulo ou que a parte que foi autuada era outra, que, enfim, questões formais, 2, 3 anos depois, porque você não tinha oportunidade de que essas coisas fossem tratadas em mais curto espaço de tempo. Portanto, o decreto de conciliação ambiental, que permitia, com 30 dias, que as partes pudessem conversar, fazer acordo, parcelar, cumprir até eventualmente, desde logo, aquela determinação, era um decreto muito positivo. Ele acabou sendo atacado por uma questão meramente política, uma questão retórica, mas é uma medida muito boa. Eu lamento que isso tenha sido revogado. Mas, de todo modo, o que importa dizer é o seguinte: se nós não cuidarmos, no caso específico da Amazônia, o Cerrado é outra história, se nós não cuidarmos das pessoas, e eu tenho certeza que o Chico concorda com isso, se nós não cuidarmos das pessoas, elas vão acabar sendo cooptadas por atividades ilegais na Amazônia, por ausência de alternativa de sobrevivência. Elas vão ser cooptadas pela atividade de garimpo ilegal, elas vão ser cooptadas pela atividade de roubo de madeira, pela atividade de grilagem de terra para fim de pecuária, etc. Então, precisa cuidar das pessoas. O instrumento correto que nós temos é, através de créditos de carbono e incentivo a atividades sustentáveis, cuidar dessas pessoas. E aí o que acontece? O Brasil, que é responsável por ter mantido 84% da floresta amazônica intacta, está sendo cobrado internacionalmente por governos como o americano. Teve aqui o John Kerry outro dia, que teve a pachorra de dizer que a Amazônia é de todos e tal, etc., e colocar mais carga em cima do Brasil. Este governo do John Kerry e do Biden acabou de aprovar na semana passada, está em todos os jornais, a autorização para exploração de petróleo no Alasca. Quer dizer, veja o nível de hipocrisia. O Cerrado, essa mesma lógica de chamar tudo isso de desmatamento ilegal, não é bem assim. Nós temos um código florestal bastante restritivo, que nenhum desses países do mundo tem, nenhum deles, né? Na Amazônia você tem, em razão do código florestal, uma obrigação de 80% de reserva legal, 80% das propriedades não podem ser mexidas,
e no Cerrado 35% de reserva legal. Ou seja, 65% da propriedade a pessoa pode usar. Então, muitas dessas áreas que estão sendo abertas no Cerrado obedecem à legislação do Código Florestal. O agronegócio brasileiro é obrigado a trabalhar embaixo de uma norma ambiental muito rigorosa, que é o Código Florestal. O que você tem que fazer para incentivar não só a manutenção dos 35% que a lei determina, mas até, eventualmente, um percentual maior, talvez, de manutenção de vegetação nativa? Pagar. Para isso existe o pagamento por serviços ambientais, o PSA, que no governo Bolsonaro foi colocado em prática através do programa Floresta Mais. Agora, se você não paga o produtor rural para que ele mantenha uma área de vegetação nativa até maior do que a legislação determina, no caso do Cerrado 35%, ele vai colocar a sua área, que excede a reserva legal, para a produção. Então, quando você tem supressão de vegetação, o primeiro passo importante, Chico e Muriel, é você determinar, isso no caso do Cerrado fica muito evidente, o que é a supressão de vegetação, de acordo com o Código Florestal, ou seja, aqueles 65% que a lei permite, e o que está sendo suprimido de vegetação dentro da reserva legal, ou seja, aquilo que não poderia. Tá certo? Então, esse critério de separação do que é legal do que é ilegal é de fundamental importância para que a gente não crie uma narrativa de devastação do Cerrado que pode não corresponder com a realidade. Mas, em qualquer hipótese, seja essa visão de produtividade no Cerrado ou o problema de nível social, de índice de desenvolvimento humano na Amazônia, em qualquer dessas duas hipóteses, os recursos advindos, principalmente, não é só, mas advindo principalmente dos créditos de carbono, e para isso é o dinheiro internacional que vem sendo prometido reiteradamente para o Brasil e nunca vem. E o pessoal se sente à vontade para vir aqui no Brasil dar lição de moral para os brasileiros, mas pagar o crédito de carbono que é bom, eles não pagam. Faz 15 anos que o Brasil está acumulando créditos de carbono, que hoje, se nós somarmos as diferentes frentes, ao NFCCC, o sistema RED+, o Acordo de Paris, os próprios 20 bilhões de dólares que o Biden prometeu durante a campanha e não cumpriu, se a gente somar tudo isso, nós vamos ter aí mais de 300 bilhões de dólares de crédito de carbono para receber e eles não pagam. Se tivessem pagando, a gente podia estar fazendo pagamento por serviços ambientais para ribeirinhos, para agricultores tradicionais, para produtores rurais que podem eventualmente não suprimir tudo que a lei permite em troca de um pagamento. Agora, se não há pagamento, a única alternativa dele é a produção rural. Deputado Chico Alencar, foram vários os pontos apresentados pelo deputado Ricardo Salles. Eu quero saber se você concorda com algum desses pontos ou se o senhor discorda de algum deles. Qual que é a sua avaliação? Concordo e discordo, e esse debate tem que se estender, é saudável, importante. Em primeiro lugar, as potências do mundo não têm lições boas a nos dar, né? Tanto que criam lá o clube nuclear, onde quem está dentro está e ninguém mais pode entrar. Já é uma apropriação de tecnologia e potência destruidora no mundo absolutamente equivocada. E também essa questão dos créditos de carbono, os acordos internacionais, eles são assinados depois de muito debate e tal, mas para colocar em prática é uma dificuldade. Concordo também com meu colega deputado Salles em relação à questão do Cerrado e à questão da Amazônia, que são distintas. A densidade de ocupação do Cerrado, historicamente, é muito maior, as condições climáticas lá também são diferentes, é um outro bioma, mas todos devem ser preservados, todos têm sofrido, inclusive, com expansão não criteriosa de fronteira agrícola. O Cerrado, inclusive, embora muita gente não saiba, ele é de uma potência aquífera enorme, nos alimenta, nos nutre, nos traz esse elemento fundamental da vida, que é a água, e precisa ser muito bem cuidado. No contraponto dessa ideia de que as potências internacionais não têm lições a nos dar, eu quero louvar algo que no governo Bolsonaro, aliás, o Ricardo foi secretário do Alckmin, se não me engano, né? E
o Alckmin nunca foi um entusiasta do meio ambiente. Vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio agora. Agora, eu convivi com o Bolsonaro, o ex-presidente, aqui na Câmara. Ele não só não tinha muita intimidade com o meio ambiente, como achava aquecimento global uma invenção, desmatamento um exagero. Ele tem a visão tradicional, arcaica, de que o progresso tem que ser implementado sem preocupações ambientais, ecológicas, essas que não são novidades, essas questões não entram na cabeça, na compreensão de mundo dele. Exemplo, Fundo Amazônia. Ele tanto fez que acabou por perder os recursos da Noruega e da Alemanha e agora isso está em processo de reconstituição. O Fundo Nacional do Meio Ambiente também voltou a ser olhado com um carinho. O IBAMA, o ICMBio têm ouvido os seus servidores, não por questões meramente corporativas, e elas existem também, mas em termos da contribuição do seu saber, para eles se sentirem orgulhosos de estarem nesses institutos, que são importantes para a proteção ambiental no Brasil. Portanto, eu acho que a gente tem que retomar um caminho de avanço, sempre com diálogo, né? Eu ouvi com atenção o que o Ricardo Salles trouxe aqui, os elementos de conhecimento dele, que são respeitáveis. Agora, o que conta mesmo, já se disse, né? A prática é o critério da verdade. E, sinceramente, meio ambiente acaba sendo central no nosso discurso de todo mundo, da direita, da esquerda, do chamado centro, se é que existe, mas periférico nas nossas atitudes cotidianas. Eu conheço muita gente que diz que não recicla o lixo, não separa o lixo em casa, porque a Companhia de Limpeza Urbana junta tudo mesmo. Então, eu já me poupo desse pequeno cuidado cotidiano, como o da economia da água. Então, a gente tem uma cultura do esbanjamento, do desperdício, do descarte, isso atinge cada um, cada família, muito grande. E isso é cuidado com o ambiente. Por outro lado, políticas públicas, que, sinceramente, o Ricardo ficou famoso quando ele falou naquela reunião, aliás, que foi de alto escalão e baixo calão. Aquela reunião famosa do Ministério do Bolsonaro, que veio a público, quando ele falou, bom, aproveita aí a pandemia para passar a boiada. O boi, embora eu não seja vegetariano, ele é muito destrutivo. As boiadas, com as suas patas, vão avançando em espaços, isso está na história no Brasil, desde a colônia. O Rio São Francisco era chamado de Rio dos Currais, mas não é propriamente algo alvissareiro para a proteção do meio ambiente. A legislação não tem que ser eterna, dogmática, fixa. A negociação, o aviso rápido de alguma denúncia de crime ambiental para quem o cometeu, para que possa se justificar, se defender ou pagar a multa também com rapidez. Isso tem que ser feito. Desburocratizar é uma coisa. Facilitar, e a gente sabe, as disputas no Brasil sempre pendem mais para o proprietário, para o dono. A nossa justiça é muito mais patrimonial do que da dignidade humana, que dirá do meio ambiente. Então, a gente tem que repensar tudo isso e avançar. O que eu quero é avançar, ajudar a contribuir para isso, para a gente continuar sendo um país um pouco diferente daquele que Oswald de Andrade, conterrâneo do deputado Ricardo Salles, disse. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores, ótimo, e de gente dizendo adeus. Não, a gente tem que voltar ao Brasil para continuar fazendo com que ele combine a ecologia individual, a ecologia ambiental, com desenvolvimento econômico, com justiça social. Deputado Ricardo Salles, aproveito para te perguntar se o senhor se arrepende de ter falado essa frase de passar a boiada que acabou repercutindo tanto e na época o senhor era ministro do Meio Ambiente. Sabe, Muriel, eu tenho dito que, infelizmente, a gente não conseguiu passar a boiada. Por que era passar a boiada? Passar a boiada é simplesmente fazer, e eu disse isso, é que as pessoas editam a fala
e excluem a primeira parte, quando eu disse, olha, todos os ministérios, não era uma questão ambiental, todos os ministérios do governo, à época, e continuo dizendo, deve ser feito pelo atual governo do presidente Lula, precisam desburocratizar, precisam racionalizar a legislação, precisam fazer logo aquilo que os investidores no Brasil e no exterior reclamam, que o Brasil é o inferno do empreendedor. E quando a gente fala o inferno do empreendedor, nós não estamos falando dos grandes empreendimentos só. Não, nós estamos falando desde o pequeno empreendedor, o dono da banca de jornal, do carrinho de pipoca, enfim, pessoas que precisam ultrapassar essas regras que exigem alvará, licença, uma série de formulários, burocracia excessiva e burra, né, que atravanca o desenvolvimento do Brasil. Se você falar em qualquer setor produtivo no Brasil hoje, qualquer um, independentemente de onde ele está, na cidade ou no campo, você vai ouvir de cada uma dessas pessoas como é difícil empreender no Brasil. A vida do empreendedor aqui é um inferno. E, portanto, a minha defesa foi no sentido de que nós tínhamos que fazer logo aquilo que todo mundo já sabe que tem que ser feito. O Brasil é o país do diagnóstico. A gente já sabe todos os diagnósticos, já sabe tudo que tem que ser feito. O importante é fazer. Fazer para que as pessoas possam produzir, gerar riqueza, melhorar o padrão de vida através do seu esforço, da meritocracia. E para isso, portanto, é necessário fazer esse trabalho. Agora, com relação a essa parte ambiental, o Chico está aqui defendendo uma posição que eu respeito tudo, mas há uma questão importante, Chico, que é a agenda ambiental urbana, o principal problema ambiental brasileiro. Você tem um país de 210 milhões de pessoas, nas quais 100 milhões não tem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões não tem sequer água potável. Todas essas administrações, a esquerda esteve 22 anos no poder, nunca se preocupou em resolver o problema da falta de saneamento. E pior, quando veio o marco legal do saneamento, boa parte da esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Ou seja, além de não fazer, tomar medidas para resolver o problema do saneamento, que é o problema ambiental mais grave do Brasil, votou contra o marco legal do saneamento, que está se provando uma grande medida. Veja o Rio de Janeiro, seu estado, o que foi resultante dessa concessão, desses lotes de privatização da SEDAI, a quantidade de investimento contratado, e finalmente você vai ter uma Baía da Guanabara limpa, né? Você vai ter os rios que desagam, vindo dos diferentes municípios ali na Baía da Guanabara, limpa, em razão do investimento proveniente do marco legal do saneamento e da SEDAI no Rio de Janeiro. Outro assunto que nunca foi cuidado, nunca se preocuparam em fazer. O lixo, a gestão do lixo, você citou o lixo aqui, nunca se preocuparam. Fomos nós que tivemos que fazer o programa Lixão Zero para colocar ordem nesse sistema de reciclagem, nos acordos de logística reversa de pneus, óleo lubrificante, pilhas, baterias, eletroeletrônico, medicamentos. O que é o acordo de logística reversa? É você colocar um sistema que recolhe na sociedade aqueles resíduos, aquilo que sobra, restos de medicamentos, restos de embalagens, restos ou equipamentos eletrônicos que não funcionam mais, e reinserir esses produtos na cadeia produtiva, a economia circular. Nunca se fez isso. Outra coisa importantíssima, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros urbanos, seguiu o exemplo dos países do mundo, todos os países desenvolvidos, só no Brasil que isso não avançou até hoje por uma questão puramente ideológica, que é você permitir a utilização do lixo para geração de energia. Você recicla os produtos que têm valor para reciclagem. Agora, aquilo que não tem valor para reciclagem, você permite que haja o aproveitamento do lixo para geração de energia, cogeração, coprocessamento. Né? Os países, eu me lembro o vice-ministro da Alemanha, quando esteve aqui, o Flasbach, eu perguntei quanto vocês reciclam na Alemanha. 34%. O Brasil é 2%, não chega a isso. Quanto 3%. Vocês reciclam na Alemanha? 34%. O resto, o que eles fazem? Incineram o lixo para poder gerar energia. E a incineração não tem risco, se feita da maneira correta, não tem risco ambiental nenhum. Aqui no Brasil não se deixou fazer. Agora sim, nós fizemos, aprovamos as normas, o Ministério de Minas e Energia fez o leilão de energia a partir do lixo, né? Do resíduo sólido urbano, o RSU. Esses países todos utilizam o lixo para gerar energia. Só aqui no Brasil que isso até então não podia.
quer seja por uma barreira ideológica, que diz, não pode ter incineração. Isso é uma bobagem. E, por outro lado, além da barreira ideológica, o lobby das empresas de aterro sanitário, de lixões, que não querem, inclusive algumas prefeituras, não querem o sistema de incineração, porque com isso eles perdem faturamento. Então, assim, o tema ambiental urbano é de extrema relevância. E nós estamos vendo, com essas chuvas todas, inclusive aqui no litoral norte de São Paulo, mas teve na Bahia, teve no Rio, teve em Belo Horizonte, que a questão ambiental urbana, a questão de adaptação às mudanças climáticas, não fica gastando dinheiro para estudar o porquê que tem, né, que é a discussão da mitigação. Mitigação é você gastar dinheiro para descobrir de onde vem e como é que reduz. Ora, o Brasil é menos de 3% das emissões globais, portanto, o nosso recurso tem que ser usado para adaptação. É você preparar cidades como o Rio de Janeiro, como o litoral norte de São Paulo, como a Bahia, como o Belo Horizonte, adaptar as infraestruturas, adaptar as moradias, adaptar as cidades para que se preparem para essa mudança climática, o aumento de chuvas, etc. Então, essa lógica de utilização dos recursos, ela tem que levar em consideração a realidade e não traçar cenários que são muito bonitos na discussão, muito bonito para fazer palanque político, mas não resolvem o problema. Então, esta é a questão mais relevante do Brasil. Questão ambiental urbana, saneamento, lixo e adaptação, né? Medidas de adaptação às mudanças climáticas. A gente tem que focar nisso, e foi isso que nós fizemos. O Chico citou aqui o Fundo Nacional de Mudança do Clima, Fundo Nacional de Meio Ambiente, até o próprio Fundo Amazônia. Tudo isso foi um esforço do governo, sob a administração nossa, o Ministério do Meio Ambiente, para que projetos tangíveis, projetos concretos passassem a receber o dinheiro. E não projetos que ficam anos e anos e anos estudando a questão climática, anos e anos e anos debatendo diversas hipóteses, ao invés de gastar dinheiro em medidas concretas. Foi isso que aconteceu. Não houve negligência a esses projetos. Simplesmente houve uma mudança de posicionamento. Ao invés de coisas que são filosóficas e de discussão teórica, acadêmica, a colocação de recursos em projetos tangíveis de resultado imediato para a sociedade. Saneamento, lixo e questões de adaptação. Deputado Chico Alencar, deputado Ricardo Salles, agradeço muito a participação. Chegamos já ao fim do painel do CNN. Obrigada pela participação novamente. Uma boa tarde para os senhores. Boa tarde. Obrigado, insuficiente Chico, o debate. Obrigado. Obrigada.